Ano 750 a.C. Ascara, Beócia. Um homem de mãos calejadas segura um pedaço de argila e marca nele palavra por palavra. Algo que mudaria para sempre nossa compreensão sobre o trabalho humano. Seu nome era Hesíodo. Ele não era nenhum rei, filósofo ou herói de guerra. Era um camponês. Um agricultor que conhecia o peso do arado, o cheiro da terra molhada e a aspereza dos dedos cortados pela colheita. Mas naquele momento, ele estava criando algo muito maior do que versos. Estava escrevendo o primeiro tratado agrícola da civilização ocidental. Um manual de sobrevivência que atravessaria 28 séculos e chegaria até nós com a força de quem realmente vive o que ensina. Quando pensamos nos grandes autores da Grécia Antiga, imediatamente lembramos de Homero e suas epopeias sobre heróis e deuses. Mas existe um nome que merece estar ao lado dele, por razões completamente diferentes. Hesíodo não cantou batalhas épicas ou aventuras fantásticas. Ele cantou a luta mais antiga e universal da humanidade, a batalha contra a fome. Sua obra Trabalhos e Dias não chega até nós como um trovejar heróico, mas como um sussurro urgente, carregado de suor e sabedoria prática. É um texto que combina mitologia profunda com instruções precisas de plantio. Filosofia moral com previsão do tempo. Cosmogonia com calendário agrícola. E tudo isso nasce de uma motivação muito humana. Uma disputa de herança entre irmãos. Esta é a história de como um conflito familiar se transformou na primeira revolução do conhecimento agrícola documentado. A narrativa de Trabalhos e Dias não começa em um palácio dourado, mas em uma disputa de terra. Hesíodo e seu irmão Pérsis haviam recebido a herança paterna. Através de subornos aos juízes locais, Pérsis conseguiu se apropriar da maior parte dos bens. Era injusto, era comum, era humano. É desta semente de injustiça que brota todo o poema. Hesíodo não escreve um tratado abstrato sobre a ética. Ele dirige-se diretamente ao irmão com uma mistura de raiva, desprezo e esperança. Sua musa não é a inspiração divina tradicional, é a necessidade. A urgência de ensinar, de corrigir, de mostrar que existe um caminho melhor do que a corrupção e a preguiça. O poeta dirige-se a Pérsis ao longo de todo o texto, advertindo-o. Os deuses e os homens odeiam aqueles que vivem sem trabalhar. Semelhante aos zangões sem ferrão que consomem sem trabalhar o produto do labor das abelhas. É uma crítica direta, mas também um ensinamento sobre a dignidade do trabalho agrícola. Antes de ensinar como plantar, Hesíodo precisa explicar por que precisamos plantar. E para isso, ele nos conta dois mitos fundamentais que definem a condição humana. Antes de Pandora, conta Hesíodo, a humanidade vivia livre de trabalhos e doenças. Prometeu, o titã benfeitor, rouba o fogo dos deuses para presentear os homens. Zeus, irado com a afronta, ordena a criação da primeira mulher, Pandora, uma bela calamidade moldada por Hefesto e adornada por todos os deuses. Ela chega à Terra trazendo consigo uma ânfora selada. Quando a tampa é levantada, todos os males que conhecemos escapam. Doença, velhice, fadiga, inveja, sofrimento. Apenas a esperança permanece presa no fundo do recipiente, incapaz de sair a tempo. Este não é apenas um conto de curiosidade feminina mal interpretado. É uma explicação teológica
para a origem do ponos, o trabalho penoso, a fadiga inevitável. O trabalho não é uma vocação nobre na visão de Hesíodo, é uma sentença divina. Uma consequência do conflito entre Prometeu e Zeus, que usou a humanidade como peão. Mas é uma sentença com uma possibilidade redentora. Através dela, e apenas através dela, a sobrevivência é possível. O segundo mito ainda é mais melancólico. Hesíodo descreve uma decadência irreversível, uma queda gradual do divino para o bestial através de 5 eras. A Idade de Ouro, sob o reinado de Cronos, era a paz e a abundância espontânea. Os homens viviam como deuses, sem envelhecer, e a terra oferecia seus frutos sem esforço. A Idade de Prata trouxe homens que se recusavam a honrar os deuses. A Idade de Bronze foi dominada por guerreiros violentos. A Idade dos Heróis abrigou os semideuses de Troia e Tebas. E então chegamos à nossa era, a Idade do Ferro. Não queria estar entre os homens da quinta raça, lamenta o poeta. É uma época de corrupção e cansaço, onde pai e filho não se entendem, onde a justiça é arrastada pela injustiça. O ferro é o metal da ferramenta e da arma, útil e cruel. O mais aterrador na visão de Hesíodo é que ele não prevê um fundo do poço. Sua profecia é sombria. Não haverá gratidão para quem cumpre a promessa, nem para o justo. O direito estará na força, e não haverá pudor. Este é o pano de fundo, um mundo decadente, amaldiçoado com o trabalho. Mas é aqui que a genialidade prática de Hesíodo brilha. Ele não se entrega ao desespero. Ele oferece um manual de sobrevivência. O tom do poema muda a reflexão mitológica para instruções concretas. Hesíodo ensina não apenas filosofia, mas técnica agrícola precisa. Seu conselho central é revolucionário para aquela época. O trabalho é a única resposta honrosa à fome. A fome é sempre a companheira do homem ocioso, assim ele adverte. O relógio de Hesíodo não é de areia ou água, é celestial. Ele observa as constelações e os fenômenos naturais para determinar o momento exato de cada atividade agrícola. Quando arar? No começo do verão, quando o cardo floresce e a cigarra, sentada na árvore, derrama seu canto contínuo. Quando colher as uvas? Quando a estrela Sírio se inclina sobre a cabeça do homem nascido para morrer e brilha menos durante o dia, então corta os cachos. Segundo Hesíodo, as uvas deviam secar por 10 dias e 10 noites sob o sol antes de serem prensadas para vinho. Hesíodo detalha como construir um arado, quantos bois usar na tração e até a idade ideal do trabalhador, 40 anos, pois terá o juízo necessário para não se distrair. Ele especifica que os grãos devem ser armazenados em pitói. São grandes jarros de cerâmica, mantidos em locais secos e arejados. Suas recomendações sobre navegação são igualmente práticas. 50 dias após o solstício de verão é o período seguro para viagens marítimas, quando os ventos são favoráveis e o mar calmo. Hesíodo descreve com detalhes o frio brutal do inverno grego. O vento Bóreas, uivando, atravessa a terra fértil e as florestas. Ele aconselha trazer para perto do fogo os idosos, as crianças e as mulheres, enquanto os homens, bem agasalhados com peles e capas de lã, enfrentam a intempérie para cuidar dos animais. Esta não é apenas técnica de sobrevivência, é uma filosofia. É a aceitação de que o homem está inserido em uma ordem cósmica e natural maior, da qual não pode escapar. A híbris, o excesso, a tentativa de desafiar esta ordem, seja navegando na época errada ou plantando fora da estação, leva inevitavelmente à ruína.
Para Hesíodo, não há separação entre ética e agricultura. A justiça não é um conceito abstrato de filósofos urbanos. É o que garante que a colheita do homem diligente não seja roubada pelo preguiçoso ou pelo juiz corrupto. Ele personifica de quê? Justiça. Como uma deusa que chora quando é arrastada por juízes que proferem sentenças tortuosas. A riqueza adquirida pela injustiça é uma riqueza condenada. Os deuses, no fim, punem os injustos e abençoam os que falam e agem com retidão. Esta visão pode parecer ingênua, mas representa algo fundamental. A tentativa de estabelecer que mesmo em uma sociedade dominada pela força, existe uma ordem moral superior. E essa ordem está intimamente ligada ao trabalho honesto da terra. A virtude para Hesíodo não é a coragem no campo de batalha celebrada por Homero, é a previsão, a prudência, o trabalho diligente e o respeito aos limites impostos pelos deuses e pela natureza. É saber quando plantar e quando colher, é armazenar grãos suficientes para o inverno, é não tentar enganar os vizinhos ou corromper juízes. Trabalhos Dias é todo coerente. O mito de Pandora explica por que devemos trabalhar. O mito das 5 idades explica em que tipo de mundo devemos trabalhar. E o almanaque agrícola e moral explica como devemos trabalhar e viver. É uma visão de mundo completa, nascida não da especulação ociosa de filósofos urbanos, mas de lida diária com a terra. Hesíodo nos legou verdades fundamentais que permanecem relevantes. Em um mundo imperfeito e hostil, o trabalho não é apenas uma maldição divina, é também nosso mais poderoso ato de resistência e nossa forma de manter viva a esperança, aquela que ficou presa no fundo da ânfora de Pandora. Diferente de Homero, que descrevia reis e heróis, Hesíodo descreveu a vida do homem comum. E ao fazer isso, ele dignificou a agricultura e o trabalho manual de uma forma sem precedentes na literatura ocidental. Sua influência foi tão profunda que Heródoto, séculos depois, creditou a Hesíodo, junto com Homero, o papel de ensinar os gregos sobre seus deuses. Quando terminamos a leitura de Trabalhos e Dias, não lembramos de Hesíodo como um filósofo distante. Quase sentimos o cheiro de terra molhada em suas mãos. Sua voz, ecoando de Ascra, uma aldeia pobre lá na Beócia, conseguiu um feito extraordinário: transformar o ato mais básico e árduo, o cultivo da terra, em uma reflexão eterna sobre justiça, ordem e dignidade. Os 828 versos deste poema são mais do que literatura antiga. São o primeiro tratado de economia agrícola da Europa, o primeiro calendário astronômico aplicado à agricultura, um dos primeiros textos a assumir o eu individual na literatura e uma das primeiras reflexões sistemáticas sobre o tempo e os valores que devem reger a sociedade. Quando Hesíodo escreveu que o trabalho não é vergonha, a vergonha é não trabalhar, ele estava estabelecendo um princípio que moldaria civilizações. Estava dizendo que existe dignidade na lida com a terra, que existe sabedoria em observar as estrelas e as estações, que existe justiça em colher o que se plantou com esforço honesto. E esta mensagem, nascida nas mãos calejadas de um camponês do século VIII a.C., atravessou milênios e continua ecoando em cada agricultor que observa o céu antes de decidir o dia do plantio. A mitologia grega está repleta de deuses e mitos diretamente ligados à agricultura. Deméter, a deusa dos cereais, e sua filha Perséfone nos ensinam sobre os ciclos de plantio e colheita. Dioniso e seus rituais explicam a viticultura. Os trabalhos de Hércules revelam técnicas de manejo do solo. No próximo episódio de Origens da Agricultura, nós vamos explorar os mitos agrícolas da Grécia Antiga, quando os deuses ensinavam a plantar.
Prepare-se para descobrir como as divindades do Olimpo não eram apenas figuras do imaginário, mas representações vivas dos conhecimentos agrícolas que mantinham a civilização grega funcionando. Não perca!